Se você tem um problema de mordida, uma classe 3, que é queixo para frente, com uma indicação cirúrgica, ou seja, você foi no dentista e ele falou: "Ó, para resolver tem que fazer cirurgia", mas você não quer operar, então esse vídeo é para você. Eu me chamo José Ritz, sou ortodontista, trabalho há 18 anos com Invisalign, os alinhadores transparentes, e aí a ortodontia são mais 20 anos como ortodontista. E eu vou apresentar para você aqui um tratamento que eu estou ainda realizando, mas bem na metade os resultados estão tão bons que eu vou apresentar aqui para você, onde a paciente teve uma indicação cirúrgica, outros colegas disseram que ela tinha que operar, mas ela não queria operar, então ela me procurou. Eu vou apresentar o planejamento inicial com Invisalign e os aparelhos que eu utilizei. Nessa primeira fase foi Invisalign nos dentes de cima e um aparelho chamado Carrier nos dentes de baixo. Eu vou mostrar tudo aqui. Vou começar pelo planejamento. Então, essa paciente chegou aqui ao consultório com essa classe 3. Então, o que é classe 3? O dente inferior está avançado. Esses dentes aqui da frente, eles estão de topo. O ideal seria como aqui no final, os dentes de baixo para trás dos dentes de cima. Se vocês olharem no começo, esse pré-molar aqui, que é esse dente menorzinho aqui, o primeiro, ele está tocando no molar inferior. No final, ele toca entre o molar e o dente da frente, que seria o ideal. Inclusive, a referência que nós dentistas a gente usa são os primeiros molares e o canino. Então, o primeiro molar superior tem que estar um pouquinho para trás do inferior e o canino a mesma coisa. Nesse primeiro planejamento, a paciente ia usar 33 alinhadores para corrigir a mordida dela. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, a gente fez um planejamento onde a gente usou um aparelho chamado Carrier. Eu vou colocar aqui as fotos para mostrar para vocês o que é o Carrier e aí eu vou explicar por que eu optei por esse aparelho. Então, aqui a mordida da paciente, como era. Eu sei que foto de boca as pessoas não gostam, mas nesse caso tem um propósito aí científico, tá? Esse aparelho é o Carrier. Vocês podem olhar que aqui o pré-molar está encaixado, o canino encaixou, do outro lado também. Alguns de vocês vão falar, pô, mas está cheio de espaço na frente, está feio. Sim, mas agora a gente vai escanear e terminar o tratamento dessa paciente com Invisalign. Por que eu usei o Carrier? Porque o Carrier, ele é um aparelho que é essa barra transparente aqui, que vai corrigir a relação do canino e do molar, vai jogar esses dentes para trás com o uso de elástico. Na parte superior, como eu falei, eu usei o Invisalign. Tem aqui o botãozinho para colocar o elástico dos dois lados. Por que eu usei o Invisalign em cima? Para estabilizar os dentes de cima para o uso do elástico. Senão você também teria uma movimentação desses dentes de cima. Por que eu usei o Carrier? Porque o Carrier, se o paciente usar o elástico muito bem, a gente vai ter um resultado muito bom. O Invisalign também, se usar o elástico muito bem, a gente tem um resultado muito bom. Qual que é o problema do Invisalign? Nos períodos que o paciente está sem o elástico, pode piorar o problema. Então, muitos pacientes que têm problema do queixo para frente ou do queixo para trás, eu acabo optando pelo Carrier para que o paciente não piore o problema. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente consegue diminuir a quantidade de alinhadores que o paciente vai usar. Então, você viu que nesse caso eram 33 alinhadores, a gente escaneou para terminar e vocês vão ver agora quantos aparelhos essa paciente precisaria. Agora, vocês podem olhar aqui que ela vai precisar de 21 alinhadores, sendo que os 3 últimos, talvez ela não use, são aparelhos para fechar o espaço. Inclusive, o problema dela era que os dentes de baixo estavam muito avançados. E nessa finalização, a gente vai ter que empurrar os de cima um pouco para trás,
do tanto que andou. Então eu dou um play aqui, ó, os de cima vão movimentar um pouco e vai encaixar a mordida dessa paciente, com apenas 18 alinhadores, praticamente a metade do número de aparelhos que ia precisar naquele primeiro planejamento que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, a ideia do Carrier é não piorar o problema, porque com o aparelho sem elástico, e muitas vezes o paciente usa o aparelho muito bem, mas não usa tanto elástico quanto deveria. E aí, em casos principalmente desse do queixo para frente, classe 3, eu tenho usado muito o Carrier. Então, aqui, só as fotos como base de comparação, o quanto andou para trás, e ficou muito bom. O que eu sempre gosto de falar para os pacientes, disciplina de uso, tanto do aparelho quanto do elástico, vai resolver o problema. Eu prefiro um tratamento complexo com um paciente fácil do que um tratamento fácil com um paciente complexo. As ferramentas que a gente tem são excelentes, mas a gente precisa de disciplina de uso. Isso, tanto com alinhador quanto aparelho fixo, o dentista, por melhor que ele seja, o ortodontista, por melhor que ele seja, se o paciente não for disciplinado, não vai funcionar. O aparelho fixo quebra, quando precisa de elástico, se não usa, não funciona. E o alinhador, se você não usa e não usa elástico, também você não vai ter resultados muito bons. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal do Titio, dá essa moral e deixa um comentário. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se quiser saber mais sobre a gente, tem o Instagram da @hitsodontologia e também o nosso site que está aqui na descrição. Certo? Forte abraço.